Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje vai falar sobre o atendimento ao cliente. O nosso convidado é Alexandre Luzi Las Casas, professor titular da PUC de São Paulo na área de graduação e pós-graduação de marketing e um dos autores e coordenador do livro Excelência em Atendimento ao Cliente. Atendimento e serviço ao cliente como fator estratégico e diferencial competitivo, lançado pela editora M-Books. Alexandre Luzi Las Casas, muito obrigado pela sua gentileza de estar aqui no Mundo Corporativo. Eu que agradeço a oportunidade, Milton. Defina para nós esse conceito excelência em atendimento. Sim, excelência em atendimento é aquele atendimento que a gente dá para os nossos clientes que ficam marcantes, né, inesquecíveis. É aquele atendimento que supera o da concorrência, é aquele atendimento que torna os nossos clientes fidelizados, né? O objetivo desse atendimento é ser muito marcante para o cliente. Sair daquela média, do tradicional, né? Você superar as expectativas do cliente. Essa aí é a base do atendimento ao cliente com excelência. Alexandre, você falou em provocar a atenção do cliente. Tudo isso aparentemente são coisas assim, são os objetivos daqueles que colocam os seus produtos ou desenvolvem os seus serviços no mercado. Mas como é que se consegue realmente chegar a essas pessoas, tocar essas pessoas e fazer com que aquilo que ofereça a ela seja melhor e cause essa sensação de satisfação? Certo. Essa satisfação que nós falamos, ela sempre está muito ligada assim, às expectativas que o cliente tem, né? Então, é o resultado que você obtém de uma prestação de serviço em relação a essa expectativa. Então, vamos dizer assim, as empresas que procuram atender o cliente e não atendem a expectativa do cliente, eles geram insatisfações. Aquelas empresas que atendem exatamente o que ele está esperando, ele gera uma satisfação, mas não é nada assim demais. Ele está simplesmente fazendo aquilo que é esperado que ele faça. Agora, aquelas empresas que superam a expectativa do cliente, que se tornam marcantes para ele, essas são aquelas que prestam serviço de excelência, né? E que conseguem tornar os clientes fidelizados, né? Eles vão voltar para comprar na empresa, eles vão indicar a empresa para outros e vão fazer uma série de outras atividades assim, que traz benefício para a organização. Então, conseguir isso não é fácil, né? Nós temos várias atividades a serem desenvolvidas para você conseguir superar a expectativa dos clientes. Porque, veja, é um conceito relativo, né? Porque como que você supera a expectativa do cliente? Um cliente pode chegar para mim, na minha empresa, com uma expectativa muito baixa. Então, para superar, fica mais fácil do que atender aquele que tem uma expectativa muito alta. Então, eu tenho que fazer um trabalho de administração desses dois parâmetros, da expectativa e do resultado. Então aí que vem a maior dificuldade. Agora, o maior foco que eu tenho que ter, logicamente, é no cliente, o que ele quer, o que ele precisa, o que ele gostaria de ter da minha empresa. E eu tenho que olhar também para o meu concorrente, para saber que nível de satisfação que ele está proporcionando para o meu mercado, para a minha clientela. Então, nesse equilíbrio, nessa análise, é que eu posso verificar onde que eu posso superar as expectativas do cliente. Porque também, se a meu concorrente não estiver fazendo muita coisa, eu supero demais, eu estou criando um problema para a minha empresa, porque no momento que eu supero a expectativa do cliente, essa vai ser a expectativa dele para o próximo negócio. Então vai aumentando, chega no momento você tem que reformular tudo isso, né? No livro Excelência em Atendimento ao Cliente, você fala sobre os princípios do bom atendimento. Que princípios são esses? Bom, o princípio do bom atendimento que nós colocamos nesse livro, porque é assim, ó, esse livro nós fizemos no meu núcleo lá da PUC, no Marco, né, núcleo de comunicação e marketing, e nós desenvolvemos esse trabalho com base em vários pontos, né, que ajudam a excelência do atendimento. Então, nós fizemos uma coletânea, né, de professores lá da PUC, tem da GV também, tem da UEBC, de outras instituições, que fizeram cada um capítulo com base na sua especialidade. Então, cada um fez aquilo, escreveu aquele capítulo que, por exemplo, eles tinham mais afinidade, mais experiência.
E nós publicamos com a MBooks, né? Porque a MBooks se interessou pelo assunto, tem uma boa estrutura de distribuição, então nós fizemos esse trabalho. Mas, até só abrir um parênteses aqui, se me permitir, é que todos os autores, eles doaram os direitos autorais, né? Todos nós doamos os direitos autorais para a DERDIC, que é uma instituição lá da PUC, que trata de deficiências da comunicação, né? Inclusive o Osmar Santos, ele participa lá do programa, ele tem uma boa participação lá. Então isso aí é um mérito que eu tive dessa equipe toda que desenvolveu esse trabalho cedendo os direitos autorais. Mas o que permite, o que deve ser feito para nós termos um bom atendimento é que nós tenhamos alguns aspectos. Por exemplo, uma estrutura boa, né? Nós temos que ter uma boa estrutura. Nós temos que ter muitos meios de comunicação. O cliente tem que chegar na empresa, se comunicar facilmente. Então, hoje, de uma maneira bem diversificada, ele pode comunicar por telefone, ele pode se comunicar por internet, né? E por vários outros recursos de comunicação que a gente tem. E isso daí, nós precisamos ter também, além dessa abertura de comunicação, uma estrutura para dar retaguarda dessa comunicação. Então, essa é uma estrutura azeitada. Então, como que a gente pode azeitar essa estrutura, vamos dizer assim? Bom, eu preciso ter uma equipe que aplique os princípios, né? Os princípios de bom atendimento. Tem um estudo desenvolvido nos Estados Unidos por uma empresa de consultoria chamada TARP, que foi depois, eles desenvolveram 5 princípios de bom atendimento, e que depois, isso aí foi até a base do ServQual, né? Que desenvolveram esses itens, fizeram um questionário para avaliar a qualidade do serviço, com base nesses 5 itens. Então, fizeram perguntas para cada uma delas, resultou um formulário de 22 perguntas, e que é muito conhecido, muito famoso na área de serviço, ServQual. Muitos autores usam esse trabalho como base. Então, quais são os itens que eles mencionam? Bom, uma das coisas que preciso ter para quem faz o atendimento é a confiabilidade. Então, ele precisa gerar confiabilidade através de procedimentos honestos, procedimentos certos, objetivos, para poder criar essa imagem de uma pessoa confiável. Isso passa pela ética na relação? Com certeza, ética na relação. Esse é um componente muito importante nas nossas relações em atendimento ao cliente, porque o comportamento ético está cada vez mais cobrado das nossas empresas brasileiras. É interessante que há tempos atrás nós tínhamos assim uma outra postura. Era muito comum as pessoas, quando queriam fazer assim um recrutamento e seleção de vendedores, procuravam ver se o pessoal falava bem, né? Se era bom na comunicação. Isso aí era assunto-chave para poder consultar os vendedores. Não importava se fosse honesto ou não. Isso estou falando assim mais ou menos há uns 15 anos. Então, lá nos Estados Unidos, já existia, assim como os parâmetros de recrutamento e seleção dos vendedores, honestidade como um dos primeiros aspectos. E o mercado foi mudando. Hoje, honestidade também está entre os primeiros aspectos aqui no Brasil, porque o comportamento ético faz toda a diferença hoje no mercado que está cheio de distorções, né? Tanta coisa, tanta empresa enganando outras e tantos atendimentos ruins, assim que a gente pode dizer, no mercado brasileiro. Bom, nós estamos falando aqui sobre os princípios do bom atendimento, que foram descritos no livro Excelência em Atendimento ao Cliente, e 4 deles aqui: adequação do composto de marketing às necessidades do cliente, ética nas relações com os envolvidos, surpreender o cliente com atendimento diferenciado e qualidade no atendimento. O que é adequar o marketing às necessidades do cliente? É fazer a propaganda que agrada o cliente? É fazer o trabalho que agrada o cliente? Como é que é isso? Desses princípios que foram colocados aí no 2º capítulo, seria o seguinte, porque eu estava falando do primeiro, do segundo, que é complementar. Então, esse segundo aspecto aí, para você atender os clientes e ter comportamento ético, você precisa cumprir aquilo que você promete, né? Então, não fazer promessas indevidas.
Você precisa ter um composto de marketing adequado ao consumidor. Você precisa estudar o consumidor com profundidade. Você precisa ter dados do consumidor, você precisa saber o que ele quer, como ele age, porque com esses dados você consegue fazer programas de marketing no futuro, né? Você consegue ajustar, ver tendências, resolver problemas e uma série de outras informações que você tem. Você, com o comportamento ético também e com adaptação ao cliente, você tem o marketing mais longevo, né? Porque você vai tendo aquela alegria, aquela satisfação, aquela fidelização e aí você consegue bons resultados. Agora, uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção é que não é só a questão de você fazer pesquisas, você fazer aquelas pesquisas científicas, acadêmicas, para poder descobrir o que o cliente quer, o que o cliente tem. O contato pessoal é mais importante ainda, né? Você ter o contato pessoal. Porque esse contato pessoal, na conversa do dia a dia, as pessoas se revelam. Então, muitas vezes, o que está na pesquisa, o que ele vai responder na pesquisa, não é aquilo que ele fala no dia a dia. Então, nós temos exemplos assim no mercado de bom atendimento, de empresas que davam bom atendimento e que era exatamente com base nesse diálogo, né? O Sam Walton, fundador da Walmart, ele era um sujeito que ele criou um sistema, né? Que é o Managed by Walking Around, MBWA, que seria, numa tradução livre, administrando, caminhando por aí, ou caminhando pela empresa. Ele criou esse sistema porque ele praticamente iria conversar com todos os clientes, né? Ele ia conversar com os clientes, não todos não, mas com alguns clientes para poder ter essa informação. Então ele tinha com isso subsídio para saber se os produtos estavam agradando, o que precisava melhorar para o futuro e inclusive ele pegava tendências. É claro que só a conversa dele não seria suficiente, mas seria um a mais que, junto com as outras pesquisas, junto com os outros trabalhos de informação com a clientela, fez a Walmart o que fez, ao menos em nível mundial. O Brasil está tendo alguns probleminhas atualmente, mas está reformulando para superar. Mas o sistema que ele criou realmente foi muito importante, muito bom, e a grande base foi conversando com a clientela, né? Bom, pergunta aqui da Fabiana, pergunta por e-mail. O que o vendedor deve fazer para identificar o perfil do consumidor que entra em sua loja? Há clientes que gostam de ficar soltos, escolhendo os produtos. Muitas vezes dizem, nós vendedores somos pegajosos quando oferecemos a nossa ajuda. Pelo visto, ela é vendedora. Certo. Esse é um problema muito grande assim, em questão de vendas, né? Tem alguns estudos que mostram que quando um cliente entra na loja e sai, um terço é devido ao mau atendimento dos vendedores. Então, é um número relativamente importante, porque quando você entra numa loja, não é a falta de produto, não é uma necessidade não atendida e tal, simplesmente o trato do vendedor. Então, o vendedor tem que ter muito cuidado. Claro que depende da venda. Numa venda mais longa, que você tem uma durabilidade maior, você consegue ter um estudo, avaliar o que o cliente quer, quais são os dados, informações, hobbies e tudo mais, e se ajustar para fazer os contatos. No varejo, que é o contrário, é uma venda receptiva, você recebe as pessoas, já é diferente, você muitas vezes não tem essa informação, né? Mas o que os vendedores têm que fazer? Primeiro, eles não podem cair em cima do cliente, né? Porque alguns que chegam, bom, aí chegou o meu ganha-pão, e vão em cima e procuram fazer. Isso aí não é. É se colocar à disposição para atendimento quando necessário, né? E fazer o atendimento devido com conhecimento, responsabilidade e tudo mais. Agora, para conhecer a personalidade, não vai ter tempo de fazer isso, né? Acho até engraçado que alguns varejistas chegam para você e dizem, como é seu nome? Ah, muito prazer, tal. E aí, o senhor gostaria de ser atendido? Não, já estou indo embora. Tchau, seu fulano. Você só serve para isso. Porque o contato é muito curto, muitas vezes. Então, a pessoa tem que segurar um pouco o cliente de fazer perguntas, verificar o que pode acontecer, onde que ele vai comprar o produto, o que vai, qual o seu uso, porque muitas vezes o uso não é muito claro. Eu me lembro que,
bem no passado. Uma vez o palestra do professor Simões, já falecido há bastante tempo, uma vez ele falou que ele tinha uma agência de propaganda e nessa agência de propaganda ele precisou escurecer, os recursos eram mais limitados naquela época, né? Escurecer um cenário e ele precisou de comprar teve uma ideia, acho que vou colocar uma meia nessa lâmpada e vai dar exatamente a luminosidade que eu preciso para o efeito desejado. Então ele saiu, foi numa loja, né, comprar meias. O vendedor atendeu e tal, não fez pergunta nenhuma. E ele chegou, você tem uma meia preta? Ele foi lá no estoque e chegou lá e disse, eu tenho meia branca, não tenho a preta, mas tenho a branca, tenho a rosa, tenho a azul e tal. Então um exemplo que ele citou, disse, olha, lógico que uma meia é para usar nos pés, é uma coisa óbvia, mas nem sempre o óbvio se realiza. Então a pergunta do vendedor, lógico, também tem que ser bem direcionado. O camarada não vai chegar num cliente e vai usar a meia para pôr nos pés, não seria esse o caso. Mas, ou para quem ou é para presente, ou alguma coisa assim, para poder... Ou seja, tem que criar um tipo de abordagem que abra espaço para que o cliente mostre exatamente o que ele deseja. Exatamente. Ou para que ele deseja aquele produto. É uma maneira você se aproximar dele. Nessa mesma linha de vendedores, o Pedro pergunta por e-mail, professor, no Brasil ainda é comum as pessoas procurarem emprego de vendedor como última opção de trabalho. Sempre ouvia meu pai falar que fulano tinha arrumado emprego de vendedor porque não tinha achado outra coisa melhor. Quando ser vendedor será uma profissão, se é que podemos usar esse termo. E aí eu aproveito essa pergunta para pensar um pouco o seguinte, aquele cidadão que vê o homem de venda, o vendedor, apenas como a falta do que fazer, então conseguir esse emprego, vou trabalhar, certamente não deve ser um bom vendedor. E ele não está levando em consideração o grande conhecimento que tem que ter nesse relacionamento, porque ele é a cara do produto que está sendo vendido. Com certeza, o vendedor é o primeiro cliente que pode ter de uma empresa, ele tem que assumir o produto e tem que ter a cara do produto. Agora, o que acontece? Normalmente, as pessoas, quando não têm um emprego, eles procuram buscar um trabalho em vendas, porque vendas... O pessoal está sempre precisando, normalmente, principalmente o nível de vendas, venda de varejo, por exemplo, sempre tem uma loja ou outra procurando, porque há muita rotatividade dos vendedores, né? Agora, é claro que o vendedor é que faz o seu espaço, né? O vendedor, ele é, por exemplo, reconhecido quando ele for um vendedor profissional. Então, o que é um vendedor profissional? É aquele camarada que assume realmente aquilo que ele faz. Ele estuda, ele se prepara, ele agrega valor. Ele é praticamente um consultor dos seus clientes. Então, esse é o vendedor que agrega valor. O vendedor moderno, o vendedor antigo, aquele vendedor que enganava. Como a gente dizia, é aquele vendedor que vende gelo para esquimó, né? Você dizia no passado, mas esquimó não precisa de gelo. Ele tem abundância? Não, mas vá lá e consiga uma razão para vender, né? Então, essa que era a postura do vendedor antigo. Até que hoje não seria mais tão problemático, né? O aquecimento global seria ter um segmento para vender. Mas você veja que o vendedor tinha aquela forma tinha aquele conceito de um enganador, né? Isso já veio até historicamente, né? Que o pessoal... sempre criticava o ato de vendas no passado. Então, você veja o seguinte, hoje em dia esse vendedor não tem mais espaço. O vendedor profissional é uma exigência, uma necessidade, porque esse sim vai ser um vendedor que vai ter um futuro profissional. Porque a atividade de vendas ela é impressionante como ela dá uma flexibilidade para você. Olha, o ponto do Carlos perguntar assim, se o bom vendedor tem que necessariamente ser um empreendedor. Então veja quanto tem de ser qualificado esse vendedor. Com certeza, exatamente. Eu acho que o empreendedorismo é importante também. Professor Alexandre, nós estamos pensando aqui no vendedor, nós demos vários exemplos sobre o vendedor de loja, que tem um contato direto com o cliente. Agora, chama atenção para os diferentes níveis de contato com os clientes. Quanto menor o contato direto, e aí sou eu que estou perguntando, é mais difícil de satisfazer esse cliente? Satisfazer o cliente, às vezes, sempre é difícil, né? Em qualquer um dos contatos, eu diria. Mas eu acho que esse daí... tem um contato mais efetivo, mediano e baixo. Alto, médio e baixo. Isso, exatamente. Eu acho que tem aqueles contatos que são muito fortes, né? Que são muito íntimos, vamos dizer assim,
Esse contato mais íntimo, você interage mais com o cliente. No caso, um médico com o seu paciente, né? Ele tem um contato muito grande. Então, ele pode fazer uma prestação de serviços, né, de uma forma até tem que ser cuidadosa, né? Porque quanto mais íntimo o contato, maiores os problemas que pode ser provenientes dessa relação. Então, você tem que tomar algumas atitudes, né, para ter esse contato bem feito. No contato médio, né, é aquele contato que você interage com o cliente, mas não muito. Ele interage com as máquinas. O camarada que entra num banco vai falar com um gerente, ou vai no caixa automático, ele interage com as partes do banco, mas não tem aquela interação muito íntima. Então, as empresas têm que se preparar tanto com a parte do equipamento como das pessoas para poder ter uma boa relação. E aquele mais distante, ele é mais dificultado, como você falou, né, por causa do seguinte, porque você tem você não tem o contato direto com eles, mas você tem uma forma de contatar. Por exemplo, pela internet hoje, a gente fala que a internet está substituindo, né, aquele vendedor da esquina lá que tinha caderneta e tal, que conhecia tudo e todos os nomes. Então a gente fala que o banco de dados que você tem da internet permite você fazer contatos mais diretos com o cliente. Então, com o banco de dados, você consegue ter um bom contato com a clientela através da internet. O que acontece? Você, quando tem uma distância, que é o contato à distância, que seria no caso esse tipo, você precisa tomar outros cuidados. Por exemplo, na internet, responda logo, né? Não deixe passar muito tempo. Os clientes querem respostas imediatas, não mais do que 24 horas. Você tem, por exemplo, que confirmar tudo aquilo que está sendo feito por esses canais, através desses canais. Você tem que fazer uma série de outras, ter outros cuidados para poder transmitir aquilo que você está querendo transmitir. Porque com, por exemplo, um e-mail, né, um contato bem eventual, não, distante, o e-mail, ele, por exemplo, provoca muitas reações contrárias. Às vezes, a pessoa não quer dizer aquilo que o outro interpretou. Ele queria dizer outra coisa e a pessoa recebe de forma diferente, porque a redação não está muito boa, né? Você tem que cuidar dessas coisas, tem que cuidar para não colocar palavras maiúsculas que parece que você está gritando, porque a internet já criou uma simbologia própria, né? Então, um código próprio. Então, isso tudo acontece nesses contatos mais distantes, né? Muitas empresas têm se escondido atrás da tecnologia para evitar esse contato mais direto com o cliente e causam insatisfação? Eu acho que as empresas que têm esse tipo de contato, né, depende muito do tipo de negócio que está, né? Porque tem algumas empresas com contato mais direto, que é forte em contatos mais diretos, que você precisa ter esse contato pessoal, né? E tem outras que se permitem a você fazer o trabalho à distância, né? Então, você veja, até o que é tradicional em cursos, por exemplo, que a gente sempre teve o curso em sala de aula, o curso presencial, hoje está crescendo muito esse curso à distância, né? Que é uma forma mais, um contato mais distante, né, do público-alvo. Então, tem uma aceitação, porque conforme o público-alvo que você está querendo atingir e conforme o tipo de negócio que você está desenvolvendo, esse meio é o mais adequado, né? Você usar esse distanciamento. Pergunta por e-mail da Alexandra, nossa ouvinte internauta. Professor, tive um chefe que dizia que todos nós somos vendedores, independentemente do que fazemos. Hoje, acredito nisso, porque em última análise, vendo o meu serviço para o meu patrão. Esses conceitos do senhor para a venda de produtos também podem ser aplicados no meu caso? Para todos os casos, né? Você veja o seguinte, que isso me lembra até uma vez, eu estava numa sala de aula, que eu fiz a graduação nos Estados Unidos, e eu estava numa sala de aula de vendas. E o professor perguntou assim na sala, aqui tem algum vendedor? Ninguém levantou a mão. Ele disse, olha, eu vou reformular a pergunta, mas eu gostaria que todos levantassem a mão. Ó, pessoal, por que eu vou levantar a mão? Então, ele fez isso, professor, né? Todo mundo levantou a mão. Chegou, por que você falou que não era vendedor?
que não, porque eu não trabalho em vendas. Mas dentro da sua empresa, você não tem que vender uma ideia, você não tem que vender uma promoção, você não tem que fazer uma série de coisas que precisa da técnica de venda. Puxa, então o pessoal começou a refletir melhor e realmente, a gente está sempre vendendo para alguém, para alguma pessoa, alguma ideia e tudo mais. Então, realmente, a venda pessoal, as técnicas de vendas são aplicadas praticamente em todos os momentos. Inclusive, nós temos uma técnica, uma área em que a venda interna ela é muito forte, que é a área do endomarketing, do marketing interno, né? Quer dizer, que aí a gente aplica técnicas de marketing para dentro da organização. E entra a venda pessoal, e nós temos que vender produtos internos, né, como planos de saúde. Hoje tem se feito bons trabalhos em endomarketing nas empresas brasileiras? Sim, as empresas têm desenvolvido bastante aqui no Brasil, né? Inclusive, quando a gente vê aquele guia As Melhores Empresas para Trabalhar, né, praticamente todas elas são com práticas em endomarketing, marketing interno, são empresas que se preocupam em transformar os seus clientes internos em satisfeitos, né, os funcionários em satisfação. Necessariamente funcionários satisfeitos geram clientes satisfeitos, ou essa relação não é tão direta assim? Essa relação é bem direta. Há estudos que provam que se você não tiver uma motivação dos funcionários, você muitas vezes não passa, os funcionários não passam para a clientela, né? Disney já falava que para você ter boa diversão, um parque bem estruturado, mas você precisa das pessoas motivadas para poder conseguir esse resultado, porque as pessoas são os aspectos mais fortes. Então, se o funcionário não tiver motivado, ele não tem motivação para atender bem o cliente, porque nós estamos falando aqui em excelência e atendimento. Mas um componente importante da excelência ao atendimento é o envolvimento. Isso aí é fundamental. Esse envolvimento do cliente com o trabalho dele, a motivação que ele tem, vai fazer toda a diferença, né? É possível mudar a opinião de um cliente insatisfeito? Ela e inclusive você consegue um bom momento para reverter a situação. Os clientes insatisfeitos são muitos, né? Porque não dá para a gente generalizar, satisfazer todo mundo. Então sempre tem cliente que vai estar insatisfeito de uma forma ou de outra. Então o que você tem que fazer com esses clientes? É escutar o que ele tem a reclamar e procurar solucionar esse problema, né? Então, na hora que você vai solucionar o problema, é que você precisa ou que você tem uma grande oportunidade para virar o jogo e deixar o cliente totalmente satisfeito. Um exemplo foi o Citibank. O Citibank estava muito mal na cotação, no ranking de qualidade, e eles procuraram mudar isso. Então eles fizeram um grupo de mais ou menos 20 funcionários para poder ver todas as reclamações daqueles clientes insatisfeitos e procurar solucionar os problemas, né? Então essa equipe era uma equipe que ia atrás dos clientes insatisfeitos, procurar saber o que tinha e tal, e procurar trazer uma solução para isso. Foi impressionante o resultado. Segundo a afirmação dos executivos do Citibank, depois desse procedimento, mais de 50% dos elogios vieram dos clientes que tinham reclamado a primeira vez. Agora, o que nós temos também que verificar são alguns sites, né, interessantes que nos dão esses dados de satisfação e insatisfação. Se você verificar, por exemplo, no site do Procon, as empresas que não respondem, não dão solução para os clientes, são muito expressivas. Tem muitas empresas que fazem isso, né? Que não respondem, que não dão atenção para o cliente. Então isso daí é um fator, né, que a gente tem que dar uma repensada, principalmente o Brasil, agora que está com tantos eventos aí, nós estamos com um aumento de consumo muito grande, então está deixando as empresas meio assim, perdidas, né? Então com certeza essas reclamações vão aumentar cada vez mais. E as empresas têm que se preparar para diminuir as reclamações e tomar uma atitude como essa do Citibank, por exemplo, que tomou essa atitude, deu resultado e diminuiu o número de reclamações e subiu alguns pontos aí no ranking também, né?
Já que o senhor deu um exemplo aqui de uma empresa, o Horácio pergunta por e-mail, professor, de tudo que o senhor já vivenciou na prática, quem é o melhor vendedor do mundo, a pessoa que deve ser tomada como exemplo e por quê? Bom, o melhor vendedor do mundo, segundo ele, não dizem que foi Jesus, né? Esse aí que foi o melhor vendedor. Eu já vi alguns livros até sobre esse assunto. Mas eu tenho um ídolo, né? Que é o caso Frank Bettiger. Frank Bettiger escreveu um livro do fracasso ao sucesso na arte de vender em 1920 e poucos, né? Bastante tempo atrás. Mas até hoje o pensamento dele é importante e eu costumo mencionar em alguns casos como bem-sucedido, né? O Frank Bettiger, ele era vendedor de seguro de vida e ele tinha um determinado tempo de ação, 8 horas por dia, e ele chegou num ponto que do tempo disponível que ele tinha, era limite. Né? Não tinha mais condições de ganhar mais porque o tempo dele era adequado. Chegou, o que eu posso fazer para ganhar mais? Então ele começou a fazer uma revisão dos clientes que ele tinha para verificar o que ele podia fazer para ganhar mais. Então ele focou naqueles clientes mais rentáveis, aqueles que podiam comprar muito mais. Então o mesmo horário que ele tinha, ele começou a focar nos clientes mais poderosos, com maior poder aquisitivo, que pudesse dar um retorno maior. E aí que ele conta que foi o que ele mudou do fracasso ao sucesso na arte de vender. Então eu acho que pelo tempo que ele fez escreveu esse livro, que até hoje os conceitos estão interessantes, porque veja, um outro trabalho que ele fez, ou que ele colocou no livro dele, foi que ele comprou uma casa. Eu gosto de citar esses exemplos também hoje nos meus cursos de marketing de relacionamento. Ele comprou uma casa e ficou dissonante, né? A gente fala dissonância cognitiva, com o camarada entra num estágio de desequilíbrio mental. E ele não sabia se tinha feito um bom negócio ou não. Aí o vendedor da imobiliária que ele comprou a casa, um dia ligou para ele. Ô Frank, eu gostaria de dar uma volta com você aí no bairro que você comprou a casa. E ele, tudo bem, no sábado eu tenho disponível. Eles foram lá passear e tal. E aí ele começou, o vendedor, a dizer, olha, aqui mora a casa do fulano de tal, o banqueiro, aqui o outro dono do hospital. Então ele viu que todos os vizinhos dele eram de alto nível. O cara que é vendedor de seguros, tendo uma vizinhança dessas, é muito bom, só bater na porta ali da casa ao lado, né, e conseguir negócio. Então, segundo o Frank, ele disse que ele foi dormir tranquilo e tendo a certeza que ele fez o melhor negócio. Então esse foi o primeiro princípio do pós-venda, né? Do marketing de relacionamento, que você precisa manter o cliente satisfeito. Às vezes o pessoal vende, fechei o pedido e pronto. Não, mantenha contato com o cliente. Fique sabendo, ter certeza se está feliz ou não, se está tudo bem. Agora, o problema foi que depois desse momento, o Frank Bettiger comprou uma outra casa, comprou uma casa de praia, comprou o sítio e uma série de outras propriedades e disse que cada um com vendedores diferentes. Se ele tivesse sido contratado com o mesmo vendedor, ele teria comprado com o mesmo vendedor, porque já tinha a confiança estabelecida. Mas como ele não contatou mais, ele fez o que era mais conveniente. O camarada estava vendendo o imóvel, estava ali o corretor, ele contratou na hora. Então, esses princípios do marketing de relacionamento são básicos para você ter manutenção do negócio fidelizado. Você precisa, depois de ter feito o contato inicial, de ter certeza que o cliente está feliz, manter contatos esporádicos, né? De acordo com o ciclo de compra de cada produto considerado. Mesmo que esse seja um produto que não se compra em grande quantidade como uma propriedade. Mas esse contato deve ser mantido, porque num próximo negócio na área, ele que vai ser procurado, ele que vai ser lembrado. Exatamente, fazer contatos eventuais e fazer também o ciclo de compra, né? O pessoal sempre tem assim um camarada que depois que pagou uma propriedade, ele pode entrar numa outra, né? Então aí já é um momento para fazer um contato. Um recado final aqui, e aí eu atendo também a pergunta da Giovana. Qual o conselho que o senhor dá para quem está na área de vendas? Olha, eu acho que para quem está na área de vendas é se profissionalizar. Essa que é a ideia, né? Você ter uma forte convicção de que você está num bom negócio e você vai conseguir bons resultados.
E o vendedor, ele pode ter uma liberdade muito grande, porque ele se prepara para tudo na vida. Ele pode ser vendedor aqui no Brasil, pode ser em Portugal, pode ser onde ele quiser. Ele tem a técnica, ele pode trabalhar em qualquer país, não sei, que ele domine a língua. Ele tem condições de agregar valor, isso é muito importante, porque na venda ele pode agregar valor, ele pode deixar as pessoas satisfeitas com o trabalho dele de profissional. Ele tem que ser profissional. Aquilo que ele abraçou, ele tem que conhecer com profundidade. Porque o vendedor, tirador de pedido, que esse é aquele que a gente critica, não, tem alguns tiradores de pedido bem profissionais, mas o tirador da maioria, eles não agregam muito valor. Vai ser sempre aquele camarada que vai sair de uma empresa, vai para outra e tal, vai ficar sempre mudando. O profissional vai ser um camarada disputado, porque os bons vendedores estão escassos no mercado, né? Então, um bom vendedor que domine também a internet, contato, comunicação da internet, outros idiomas também, até mesmo para a própria comunicação. Então, o aspecto da venda moderna, ela mudou bastante nesse tipo de situação. E só para completar, o envolvimento é fundamental. O camarada se envolver com a profissão. Então, se você chegar para um vendedor e, como aconteceu comigo uma vez, o camarada estava vendendo um produto, ele chegou, esse produto é assim, qual é o preço tanto? Eu cheguei, tá caro, eu concordo. Esse aí não vai vender nada, não é? Ele tem que, primeiro de tudo, ele tem que se convencer que o negócio dele é bom, ele tem que ser o primeiro comprador, né, do produto. Ele tem que gostar daquilo porque ele tem convicção, e essa convicção faz toda a diferença. Tem um estudo no Journal of Marketing, né, da Associação Americana de Marketing, que eles fizeram um trabalho para ver a questão do envolvimento e procuraram testar o sorriso. Eles contrataram atores, né, e eles fizeram uma simulação para poder sorrir de diversas formas. A pessoa, achei interessante no estudo, foi isso. Eu nunca tinha visto nada igual, o camarada medir o sorriso. Então tinha alguns clientes que entravam numa loja e era atendido com aquele sorriso, né, pelos vendedores. E eles verificaram que o sorriso de alguns vendedores não vendia. O ator que ficava com mais tempo sorrindo e com sinceridade, sorrir com sinceridade um autor é aquela representação que ele faz, não é? De sinceridade, dava mais resultado. Então, realmente, a conclusão do estudo é que o envolvimento dá mais resultado para tudo, até para o sorriso, né? Imagina para uma venda que tem o lado técnico, profissional, é muito importante ter esse tipo de envolvimento, você realmente gostar do que faz, né? Professor Alexandre Luz Las Casas, muito obrigado pela sua gentileza de conversar conosco aqui no Mundo Corporativo, atender as várias questões que chegaram aqui sobre essa área. Até uma nova oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade e um abraço para todos. Muito obrigado. Professor Alexandre Luz Las Casas é professor titular da PUC de São Paulo, nas áreas de graduação e pós-graduação de marketing. Coordenou e é um dos autores do livro Excelência em Atendimento ao Cliente, Atendimento e Serviço ao Cliente como Fator Estratégico e Diferencial Competitivo, que foi publicado pela M-Books do Brasil. A você que participou desse Mundo Corporativo, o meu muito obrigado também. Até mais!